Pois é, e o seu advogado hoje, ele vai falar sobre direito dos idosos. Seja bem-vindo, doutor Ilan. Obrigado, Carol. Que bom ter o senhor aqui pela manhã para tirar, você viu, né? Todas as nossas muita responsabilidade, né? Pois é. Eu acho que a gente tem perguntas, mas eu acho que seria interessante o senhor falar qual que é a idade que é considerado idoso ou não aqui no Brasil. Sim. Aqui no Brasil, Carol, é considerado idoso a partir de 60 anos de idade. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, estabelece essa idade como idade inicial. Porém, tem alguns direitos, né, que são previstos em algumas situações que aí utilizam a data de 65 anos. Mas a partir de 60 anos você já começa a ter direitos através do Estatuto do Idoso. Pois é, então a gente tem algumas perguntas aqui, vamos Sim, vamos começar a responder, ver aqui as perguntas e responder. Vamos lá, o que fazer se a empresa de ônibus se recusar a fornecer passagens gratuitas a idosos? Como proceder, doutor Ilan? Pois é, Carol, é importante o seguinte, que a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, ele prevê a gratuidade do transporte público para idosos que comprovem, ou seja, precisa ter uma documentação comprovando que eles recebem até 2 salários mínimos e tem a idade mínima de 60 anos. Porém, essa gratuidade ela é limitada. Limitada a quê? Limitada a 2 passagens gratuitas por viagem. A partir da 3ª passagem, o idoso tem direito a 50% de desconto na passagem, ou seja, ele pode viajar, porém ele tem que pagar 50% se as 2 passagens gratuitas já estiverem sido completadas. Agora, a pergunta é, o que fazer se esse direito não é garantido? Se esse direito não for garantido, você precisa, primeiro, se houver uma ouvidoria ou se houver uma caixinha de reclamações, faça a reclamação na empresa de ônibus. A partir desse momento, você também pode fazer um boletim de ocorrência, ou se for na rodoviária também, deve ter lá um stand, um local onde você faça a sua reclamação. Se for para viagens intermunicipais, você pode entrar em contato com o Ministério Público, eu creio que nós vamos passar aí os telefones do Ministério Público estadual, e se for para viagens interestaduais, você pode procurar o Ministério Público Federal e reclamar os seus direitos. Eu ia perguntar justamente isso, mas é bom que você já respondeu antes mesmo de eu perguntar. Tem mais uma pergunta para o senhor. Minha irmã, que mora com minha mãe idosa, a maltrata sempre. O que posso fazer? Pois é, Carol, uma situação muito difícil essa, e eu imagino que os telespectadores, né, imaginam uma situação assim, difícil de se lidar, onde você tem a sua mãe e essa sua mãe é cuidada por um ente querido e esse ente querido a maltrata. Então vamos lá, a primeira coisa que precisa ser dita é o seguinte, esta idosa, ela é curatelada. O que significa isso? Ela foi interditada. Essa irmã que está cuidando dela, ela tem a interdição dessa mãe, ou seja, ela é a responsável, ela é a curadora. Se ela for, o primeiro passo a se fazer é procurar um advogado e fazer a destituição dessa curadora através de um processo judicial. Se ela não for curatelada, então o que é necessário fazer? Faça um boletim de ocorrência. É possível também ir na delegacia do idoso, fazer uma representação e a partir daí começar um processo investigativo e, se for o caso, inclusive substituir essa pessoa para ser a cuidadora. Outra coisa importante também que nós precisamos deixar claro é o seguinte, esse imóvel pertence a quem? Se o imóvel pertencer ao idoso, mesmo que seja uma parte dele, ele tem o direito de permanecer neste local, ele tem o direito de ser assistido por sua família, porque às vezes as pessoas acham que o asilo é a primeira opção, quando na verdade o Estatuto do Idoso deixa muito claro que o asilo é a última opção, uma casa de cuidados permanentes é a última opção. Então, assim, primeiro tente o diálogo, tente resolver tranquilamente com o seu familiar, com a sua irmã. Se isso não resolver, procure o seu advogado, um advogado de confiança, ou então procure a delegacia especializada nos direitos dos idosos, ou então o Ministério Público e faça uma representação. Eu fiquei pensando aqui, nós estamos sobre maltratos, Sim. né? Você podia explicar um pouquinho o que seria maltrato? Porque pode ser físico ou emocional. Verdade. Como que a pessoa pode observar se o idoso está sendo maltratado mesmo ou não? Interessante, Carol, que às vezes o idoso, muitas das vezes, as reações dele são idênticas de uma criança.
não é? Então você percebe, por exemplo, o idoso antes era uma pessoa que falava muito, de repente parou de falar, está mais contido, está mais afastado do convívio social. Já é um indício de algum tipo de pressão física ou psicológica, não é? Manchas na pele, machucados que antes não aconteciam. Outra coisa, na presença da pessoa que normalmente maltrata, ele fica totalmente coagido, se sente mal. Então, isso tudo é bom que a família perceba, né? Alguns casos também nós vemos que as pessoas fazem o quê? Elas colocam câmeras para flagrar, né, determinado tipo de situação. Isso também é importante porque quando você documenta algo, você tem muito mais chance de ser acreditado. Infelizmente, né, às vezes as pessoas viveram uma vida toda em prol da sociedade, viveram uma vida toda em prol da família, auxiliando os filhos a crescerem e, de repente, quando eles estão no momento em que eles mais precisam, ao invés de ter apoio, amor, carinho e cuidado, eles são os maus tratos. Então é muito importante, principalmente para nós que somos cristãos, que acreditamos na palavra do Senhor, nós precisamos valorizar, né, estas pessoas, porque a própria palavra diz que nós devemos honrar. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, não é? Que provavelmente um dia serão idosos, ou se já são muito mais ainda, nós devemos honrá-los. Então vamos agir dessa forma também. Porque a gente sabe que às vezes o ideal, a vontade da pessoa é que ela consiga estar com o idoso, amado, o ente querido, para estar cuidando, mas muitas vezes não consegue devido a excesso de trabalho, enfim, muitas coisas. E aí você acaba colocando aquela pessoa que você ama para ser cuidada por uma terceira pessoa. Então é importante aí você estar sempre observando, né, o seu querido ali, a sua querida idosa, para ver como que é o comportamento dela, né, posteriormente. Prestar bastante atenção na pessoa que está sendo, que vai ficar como cuidador, né? Existe, inclusive, cursos específicos de cuidadores de idosos. Aí o que acontece? Vai contratar uma pessoa, peça referências, ligue antes, procure saber. Isso é importante. Será que essa pessoa ela já teve contato com outros idosos? Como foi o proceder dessa pessoa? Outra coisa, é uma pessoa que tem família? Como é a família dessa pessoa? Não é? Às vezes nós queremos resolver um problema, quando na verdade nós estamos criando outros problemas. Então se nós prestássemos atenção antes de tomarmos essa decisão, talvez a gente evitaria referência, né? Referência é sempre essencial. A gente tem mais uma pergunta para o senhor, doutor Irlan. A prioridade garantida no Estatuto do Idoso contempla preferência no recebimento de precatórios, doutor Irlan? Vamos explicar então, né? Isso, o que são esse nome precatórios, né? Um nome forte. Talvez a pessoa que fez essa pergunta, ela já está nessa circunstância de receber o precatório. O que é o precatório? O precatório é o seguinte: quando você ingressa com ação contra um ente público, União, Estado e município, ao ser vencedor nessa ação, para se receber essa ação, forma-se um documento chamado precatório. O Estatuto do Idoso prevê a prioridade na tramitação dos processos judiciais. Como eu já sou uma pessoa que já milito no direito há mais de 17 anos, então eu percebo o seguinte: na verdade, essa prioridade é apenas um destaque na capa do processo. Na prática, o processo não anda mais rápido se você não tiver um profissional do direito que fique pressionando para que o processo caminhe. Então, a preferência, ou seja, a celeridade do processo, ela é garantida pelo Estatuto do Idoso. Porém, o Estatuto do Idoso não fala nada em relação a precatórios. Então, o que acontece? O precatório ele tem uma ordem de preferência. E a ordem de preferência ela começa com a questão alimentar. Então, se o idoso tem um precatório para receber e a natureza desse precatório é uma natureza alimentar, ele vai ter preferência. Fora isso, não há nenhuma distinção entre os precatórios de uma pessoa de menos idade e de um idoso. O idoso ele tem prioridade para receber o imposto de renda? Interessante, o idoso tem sim, ele tem prioridade para receber o imposto de renda, basta que ele se identifique como idoso quando for feita a declaração. Inclusive nós estamos no prazo, né? Vai até o final desse mês para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Pois é, tem mais uma pergunta para o senhor aí.
como que funciona o procedimento de interdição. Você até comentou mais ou menos, mas explica um pouquinho mais. Vamos falar sobre isso. Vamos imaginar que você tem uma pessoa idosa na sua casa e essa pessoa, ela não tem mais capacidade de gerir os atos da vida civil. O que é isso? É o seu discernimento. O seu discernimento está comprometido. Não quer dizer, por exemplo, que um idoso que tem dificuldade de locomoção, ele possa ser interditado. Mas porque ele tem dificuldade de locomoção, mas ele está lúcido. A partir do momento que ele está incapacitado para os atos da vida civil, ele pode ingressar, aí uma pessoa da família ingressa com uma ação de interdição para buscar a curatela desse idoso. O que significa isso? A partir desse momento, essa pessoa será responsável por esse idoso. A ação de interdição está lá no capítulo das ações de jurisdição voluntária. O que significa isso? Significa que não há briga, não é um processo onde há contestação, onde há oposição. É um processo onde, preenchidos os requisitos legais, o juiz, o que ele faz? Ele vê o idoso ou vê a pessoa que vai ser interditado, faz um laudo médico, ou seja, uma vistoria médica através de um profissional especializado que vai declarar a capacidade ou não daquela pessoa. A partir do momento que essa capacidade foi declarada, que ele não tem mais essa capacidade, o juiz interdita esta pessoa e uma outra pessoa passa a ser responsável por essa pessoa. E a partir daí, tudo que envolver essa pessoa terá que passar por esse curador. E mais, ele também terá a obrigação legal de prestar contas sobre tudo o que for feito em relação ao patrimônio do idoso. E eu fiquei pensando se o idoso ele tem algum benefício assim na compra da casa própria? Interessante também essa pergunta, né, Carol? Às vezes as pessoas têm essa dúvida e é bom a gente esclarecer. Nos programas sociais do governo, o idoso tem uma garantia de 3% dos imóveis que foram feitos. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, 3% tem que ser reservado para os idosos. Porém, o que nós vemos é que na iniciativa privada, se um idoso vai financiar um imóvel da casa própria, um imóvel para sua casa própria, ele tem algumas dificuldades. Por quê? Normalmente os financiamentos são 10, 20 ou 30 anos. Então, um idoso com 60 anos... Não querem financiar para eles, né? Não querem financiar por 30 anos. Não é verdade? Por quê? Porque a expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE, é de 72 anos. Então, normalmente, esse tipo de financiamento, eles são fornecidos para até 10 anos. Dificilmente nós vamos encontrar um procedimento de financiamento da casa própria, quer seja por um banco oficial, quer seja por um banco privado, para um idoso, para financiamentos acima de 10 anos. E não há como você tentar enquadrar isso em relação à discriminação, porque são modalidades. Porém, é interessante falarmos também, se o idoso procura um atendimento, a maior garantia e a maior vantagem do Estatuto do Idoso é a questão da prioridade. Então, se o idoso vai a algum estabelecimento bancário, ou vai a algum estabelecimento público, ou vai a algum estabelecimento privado e não tem direito a essa gratuidade, o que ele deve fazer? Ele deve, a partir desse momento, fazer uma reclamação, se possível lá na loja mesmo, se tiver um gerente, reclamar sobre isso e depois ele pode, inclusive, dependendo do tratamento que ele recebeu, ingressar com uma ação de indenização por danos morais, porque não deixa de ser uma discriminação. Eu quero até falar algo, Carol. Ontem eu fui na formatura do meu cunhado, que se graduou no curso de Direito, vai ser mais um colega, né? E lá foi feita uma homenagem para uma senhora que naquele dia tinha 99 anos, mas hoje ela está completando 100 anos de idade. Que gracinha! E todas as pessoas aplaudiram ela de pé, e ela estava ali porque das suas netas estava se formando, e ela já tinha mais de 30 netos, 16 bisnetos e 5 tataranetos. Então, assim, já pensou chegar nessa idade com essa alegria, com esse vigor e sendo reconhecido? Isso. É isso que nós devemos mostrar, né, para a sociedade, como cristãos, né? Nossa cultura precisa de valorizar, né? A sabedoria. A Bíblia fala, né, das cãs, os cabelos brancos, valorizar aquele que tem, né? Verdade.